Sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Eu gostaria de conversar com vocês sobre as manchetes que saíram hoje e algumas de semanas anteriores, mas a principal é que a Polícia Federal afirmou em um laudo médico divulgado hoje, sexta-feira, que o ex-presidente Jair Bolsonaro é portador de 7 doenças crônicas. O mito passou por exames clínicos e teve os documentos analisados pela corporação. Segundo a Polícia Federal, foram encontradas alterações neurológicas em exames e, como eu disse, destacaram 7 doenças apresentadas por Jair Bolsonaro: hipertensão arterial sistêmica, síndrome da apneia obstrutiva do sono grave, obesidade clínica, aterosclerose sistêmica, doença do refluxo gastroesofágico, queratose actínica, nome chato, aderências intraabdominais. Esta última, evidentemente, por conta do atentado sofrido em 2018, atentado praticado por um lobo solitário, mas muito bem protegido pelos mandantes. Não é? É bom que se lembre. Mas quando se lê o conteúdo desse laudo pericial, com um olhar médico, o que chama a atenção é que ele parece ter sido escrito para cumprir um equilíbrio muito específico: reconhecer doenças sem produzir consequências jurídicas. Ou seja, um laudo feito sobre medida. E eu explico por quê. O documento admite sim alterações neurológicas, lista as múltiplas comorbidades e confirma um histórico clínico complexo, algo esperado em pacientes da idade de Jair Bolsonaro, né, e com passado cirúrgico importante. Só que imediatamente neutraliza o efeito prático destas constatações ao afirmar a estabilidade, a adaptação ao ambiente prisional e a ausência de necessidade de hospitalização. Vocês já começam a entender o que foi dito nesse laudo. Em termos periciais, isto equivale a dizer: o paciente é doente, porém não está incapaz. De qualquer forma, o laudo afirma que o periciado apresenta sinais e sintomas neurológicos que aumentam o risco potencial de novos episódios de queda, necessitando então de nova investigação diagnóstica. Isso está escrito aí no laudo, né, pericial. Muito bem. Quem escreveu o laudo foi Christian Cotinda Júnior, Marcelo Souza Custódio, né, e Hugo Oliveira de Figueiredo Cavalcante. Muito bem. Me enrolei um pouco nos nomes, mas pouco importa. Esse tipo de formulação não ocorre por acaso. Na medicina assistencial, o médico descreve o quadro para tratar. Mas na medicina legal, a redação determina o destino jurídico. Então, ao declarar doenças crônicas e ao mesmo tempo afastar risco imediato ou incompatibilidade com o cárcere, o laudo impede que a defesa utilize esse argumento clássico da saúde como fundamento técnico para a mudança do regime prisional. Simples assim. A perícia praticamente fecha a porta médica, deixando apenas a discussão política e judicial. A consequência prática é evidente quando se observa precedentes recentes. Em situações semelhantes, outros réus obtiveram domiciliar com base em idade, fragilidade clínica ou risco potencial de agravamento, como no caso aí do ex-presidente Fernando Collor de Mello e até mesmo do general Heleno, que ganhou prisão domiciliar mesmo com tornozeleira eletrônica por conta da idade e um possível início de Alzheimer, é o que disseram. Muito bem. No entanto, aqui, no caso do laudo pericial de Jair Bolsonaro,
a construção do documento evita qualquer termo que indique vulnerabilidade funcional relevante. Para eles, Jair Bolsonaro está sendo capaz de fazer 150 flexões de braço, 300 abdominais, está podendo subir em parede, dar cambalhotas, é o que parece. Não estão levando em condições a veracidade dos fatos, que é um homem, digamos, fisicamente decadente, por conta de todos os abusos pelo qual foi obrigado a passar até agora. Não somente pelo atentado sofrido, como pela falta de qualidade de vida que ele perdeu ao ter sido preso injustamente. Ponto. Não há incapacidade, não há dependência de cuidados contínuos, não há necessidade de monitoramento hospitalar, não há deterioração neurológica. Tá? Existe a doença, mas uma doença juridicamente inofensiva. É tudo muito adequado ao que agrada e muito ao ministro relator, que muito possivelmente, não vou dizer que sim, não posso afirmar, né? Escolheu a dedo quem iria fazer essa perícia. Ou determinou como deveria ter sido escrito o laudo. Então, esse laudo acaba funcionando, digamos assim, menos como uma avaliação terapêutica e muito mais como peça de sustentação processual. Porque isso só fortalece a decisão daquele ministro em manter o presidente preso lá na Papudinha. Ele não diz que o paciente está saudável, ele que eu falo é o laudo. Né? Não fala que o paciente está saudável, mas diz exatamente o necessário para mantê-lo preso. Condições controladas, possibilidades de acompanhamento local, adaptação no ambiente. Jair Bolsonaro deve estar super adaptado, né? Deve estar fazendo seu churrasquinho lá no fundo, né? Com uma TV de plasma, na internet, no YouTube, ouvindo um som, né? Recebendo visitas, amigos. Está super adaptado ao ambiente. Talvez seja isso que eles querem que o povo pense. Então é um laudo com uma redação que não absolve clinicamente, nem agrava a punição a Jair Bolsonaro, apenas estabiliza. E ao estabilizar, elimina o principal argumento humanitário para se pedir a prisão domiciliar. Na prática, o efeito final é claro. Enquanto outros casos caminharam para a interpretação da prudência médica diante da idade, das comorbidades, aqui, nesse caso, o laudo, o relatório, constrói uma linha diferente. O paciente pode permanecer onde está, não por ausência de doenças, mas porque elas foram descritas de forma tecnicamente compatível com a custódia. Então, dessa forma, essa discussão deixa de ser médica e passa a ser exclusivamente decisão do ministro relator. Agora, respaldada por um documento que não exige mudança, não recomenda transferência e não cria urgência. Esse laudo não ordena manter preso, mas foi descrito ou foi escrito de modo que permita fazê-lo sem conflito com a medicina. Eu vou cair de costas se de repente agora aquele ministro liberar Jair Bolsonaro para ir para casa, pelo menos num tempo aí muito próximo. Vou cair de costas, porque do jeito que saiu esse laudo, ele vai deixar Bolsonaro lá na Papudinha até quando terminar as eleições. É isso que eu estou achando. Simples. Porque nesse Brasil de hoje, nada mais nos surpreende. Não existe mais nenhuma situação em que a população se coloca olhando para uma grande luz no fim do túnel. Não existe essa grande luz. Existe o que? A esperança. Existe a fé de que algo possa acontecer para nos salvar. Mas solução não encontramos nenhuma. Vamos fazer maioria no Senado. Isso não quer dizer absolutamente nada. Porque se lá estiver um presidente do Senado que amarre todas as nossas tentativas, não adianta nada. Vamos eleger então um presidente do Senado. Será que vamos conseguir isso? Já tivemos chances com o Rogério Marinho,
né? Todo mundo cantava a bola de que ele iria vencer o pleito contra o Pacheco, o Roda Presa. E o que deu? Então, não podemos ficar com essa ilusão de que existe um caminho. Sim, existe um caminho para continuarmos lutando até que um dia água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Mas dizer que está escrito na nossa frente o caminho certo para solucionar o problema, infelizmente eu não vejo. Até porque nós estamos numa situação onde nos últimos meses, por exemplo, 3 histórias aparentemente separadas passaram a disputar espaço no noticiário econômico e policial. Tivemos aí os aposentados do INSS que descobriram descontos que jamais foram autorizados. Tivemos a expansão quase agressiva do crédito consignado, feito pelos bancos, né? O que é pior. E no centro do sistema financeiro, o enigmático caso agora do Banco Master, onde nós sabemos que os 3 poderes estão envolvidos, direta ou indiretamente, uns mais, outros menos, uns por terem participado, outros por serem simplesmente amigos do Vorcaro, mas estão dentro desse sistema que está destruindo o Brasil. E eu vou explicar por quê. Vistas isoladamente, cada caso desses é visto como mais um escândalo brasileiro. Nós já nos acostumamos com tantos que um a mais, um a menos não faz muita diferença. Mas observadas em conjunto, começam a formar um desenho muito mais profundo de um modelo econômico que precisa permanentemente extrair liquidez de quem tem renda garantida, para sustentar estruturas financeiras frágeis e politicamente protegidas. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. Se vocês estiverem ouvindo um ruído, um zoom, coisa parecida, é porque tem um ventilador ligado aqui, porque o calor está demais, tá ok? Então me desculpem. Mas vamos lá. O aposentado tornou-se cliente perfeito do sistema. Não é por acaso, é de caso pensado. Porque o aposentado, ele recebe uma renda mensal que é previsível. O sistema financeiro sabe que naquele mês, naquele dia, vai ser pago uma aposentadoria para fulano de tal, né? O aposentado não pode pedir demissão, não pode fugir da folha. E, sobretudo, o aposentado depende do próprio Estado para sobreviver. Isto transforma o benefício previdenciário em algo mais próximo de um ativo financeiro para o governo do que um direito social. O que deveria ser proteção vira garantia de pagamento para terceiros. É neste ponto que surgem os chamados descontos indevidos, associações desconhecidas, seguros nunca contratados e serviços inexistentes que passam a aparecer na folha do INSS. Então não se trata apenas de uma fraude simples. O volume e a repetição desses descontos, dessas fraudes, revela algo mais estrutural. Alguém possui acesso contínuo aos dados previdenciários e capacidade de transformar benefícios públicos em fluxo de caixa privado. Ao mesmo tempo, os bancos expandem o crédito consignado, empurram goela abaixo a oferta de empréstimo consignado, porque sabe das dificuldades da população que dependem de aposentadoria. E empurram esses créditos com uma velocidade incompatível com a renda real dos aposentados. Porque a lógica é simples. Quando a economia não cresce o suficiente, né, para gerar crédito produtivo, cria-se então um crédito compulsório. Ou seja, eles forçam o aposentado a abrir um crédito com o próprio Estado. O consignado vira um motor artificial de consumo. Só que diferente de um financiamento comum, financiamento bancário, ele não depende da vontade do cliente. Depende do convênio com o governo.
Aqui entra então o papel do executivo, porque o governo precisa estimular crédito para aquecer indicadores econômicos, para dizer que a população está vivendo melhor, que a economia melhorou. Isso não é crescimento estrutural, é circulação forçada de dinheiro. O aposentado toma empréstimo para pagar contas básicas e o banco transforma esta dívida em um ativo financeiro. O sistema parece saudável, né? Mas apenas enquanto houver os beneficiários de quem descontar. E aí, então, surge o Banco Master. O caso expõe a terceira camada da engrenagem. Bancos menores passaram a captar recursos, pagando taxas muito acima do mercado, sustentados por uma matemática otimista demais para ser verdadeira. Porque o Banco Master estava vendendo títulos que não existiam com taxas super atraentes. Ou seja, o benefício do aposentado virou garantia de empréstimos. O empréstimo virou ativo bancário. E o ativo bancário sustenta balanços inflados. E os balanços sustentam as operações financeiras maiores. É uma cadeia de baixo para cima. Quando a estrutura ameaça ruir, surgem então as renegociações, as aquisições controversas ou as intervenções silenciosas. E é nesse ponto que entram então os poderes, os outros poderes. O legislativo aprova sucessivas ampliações de margem consignável, né? Sempre justificadas como alívio ao aposentado, que mais parece um golpe planejado. Na prática, amplia a capacidade de endividamento compulsório de quem não tem como escapar. Cada aumento de margem não é política, ou política social, não? É simplesmente expansão de garantia bancária. Já o judiciário, por sua vez, costuma agir apenas caso a caso, tratando como conflito individual aquilo que é claramente sistêmico. Milhares de processos por descontos indevidos são analisados isoladamente, impedindo que se reconheça um padrão institucional de falha ou conveniência regulatória. A consequência é previsível. Indenizações pequenas viram custos, né? Custos operacionais, mas de fraude. E é justamente nesse ambiente que o caso Master passou a ganhar dimensão política. Reportagens e investigações revelaram relações institucionais e profissionais envolvendo o banco e pessoas ligadas a gabinetes de ministros, né? Ministros do Supremo e também do Executivo, especialmente em contratos jurídicos, como aquele de 129 milhões, e intermediações que levantaram questionamentos públicos sobre conflito de interesses, como aquele ministro que tem o resort Itaiaia. Não é isso? Não se trata apenas de um banco com problemas contábeis ou de liquidez, mas de uma instituição orbitando o próprio sistema de poder responsável por julgamentos sensíveis no país. O debate se intensificou quando vieram à tona informações sobre honorários, pareceres e contratações, envolvendo escritórios e pessoas próximas a integrantes da corte. Claro que incluindo aí o nome do ministro Moraes e do ministro Toffoli, né? Que foram citados em diversas reportagens por conta de vínculos diretos e relações profissionais com partes relacionadas sobre o Banco Master. Assim, o que deveria ser apenas uma crise bancária passou a ser interpretado, digamos assim, como um possível exemplo de promiscuidade institucional. O mesmo sistema que regula, ele julga e autoriza operações financeiras. Aparece conectado aos agentes econômicos em análise e deixa tudo muito claro sobre o envolvimento. No discurso oficial, cada caso é tratado como uma exceção,
fraude isolada, banco específico, falha pontual e relação casual. Mas a repetição revela padrão. O Estado garante renda. O sistema captura a renda. O mercado transforma a renda em ativo. E as instituições administram as consequências sem alterar a lógica. Esse benefício previdenciário do aposentado deixou de ser apenas proteção social e passou a ser matéria-prima financeira em tempos de em tempos de baixo crescimento econômico. E quanto mais fraca a economia, mais indispensável se torna a renda de quem já trabalhou a vida inteira, né? Não para viver melhor, mas para poder sustentar um círculo de dificuldades, né? Para poder sustentar um circuito também onde o público e o privado se entrelaçam, se entregam entre si, se relacionam diariamente para cometerem fraudes. E fraudes cada vez mais difícil de ser contactada, de ser descoberta. E quando descoberta, muito difícil para apontar diretamente no grande responsável. Nós sabemos quais são os grandes responsáveis, mas não sabemos quem está entrelaçado a eles. E por isso, nada anda na justiça para se combater esse crime financeiro, que tem muitas pessoas envolvidas, principalmente aqueles que deveriam solucionar o problema. Então, quando eu falo que não dá para imaginar uma luz no fim do túnel, é nesse sentido. Porque como acabar com esse fluxo de fraudes? Como acabar com esta, digamos, tendência cada dia maior de surgirem novas falcatruas, novos casos de corrupção? É um vício. Hoje em dia, as instituições brasileiras entraram num vício de corrupção. Estão acostumados a tantos casos que cada dia procuram um novo jeito de fraudar de forma diferente. Porque cada vez vai ficando mais difícil chegar na ponta do novelo dessa lã, né? Como puxar esse fio? Quem está na ponta? Por que é difícil? Porque no meio desse novelo está recheado de cabeças poderosas envolvidas nesse caos que se instalou no nosso país. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas era o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham apreciado. Se apreciaram, deixem os likes, se inscrevam no canal. Hoje está completando 1 ano, 11 meses e 10 dias que o meu canal atingiu 195 mil inscritos. E continua nele. Não sobe, não desce. Ou seja, não tenho o que explicar, não tenho o que dizer. Só peço para que vocês continuem insistindo nos likes. Vão clicando. Não é simplesmente pedir. Não estou simplesmente pedindo. É uma necessidade para ver se o canal acabe se destravando. Alguém travou o canal. Não tenho como destravar. Só falta fazer vídeo de ponta cabeça para ver se muda alguma coisa. Fora isso, eu desejo que vocês tenham aí um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser, com um novo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.